Olá pessoal, professora Maísa com você para pensar em interpretação e leitura de textos no programa Mais Aprendizagem. Você já sabe que você tem que registrar sua presença no Google Class, se organizar aí para fazer as atividades durante a nossa aula. E se você estiver entregando atividade na escola, deixar tudo bem organizadinho, assistir a aula para poder responder com cuidado, de repente faz um rascunho, faz no caderno, depois passa limpo, né, para poder anexar e entregar lá na escola para o seu professor poder avaliar direitinho e saber se você está aprendendo, precisa de mais atividades, tá bom? Vamos lá? Eu coloquei como tema da nossa aula sedentarismo. Na notícia e no poema, um problema. Vocês viram que rimou, né, gente? Para poder combinar com a nossa aula nesse ritmo aí, tá certo? A gente vai começar de um jeito diferente. Nós vamos começar com um teste. O que eu quero? Eu quero que você pegue um papel. Se você tiver com o seu caderno, você pode usar o seu caderno. Coloque aí, teste. Teste sobre sedentarismo, inclusive a gente vai fazer aqui também na produção, tá? Eu vou fazer aqui também. E aí você vai pegar um papel, uma caneta ou um lápis que você tiver aí, coloque aí teste do sedentarismo, vai anotar um número de 5, aliás, 5 números, então 1, 2, 3, 4, 5, que é o número das nossas questões. Nós vamos fazer um testezinho com 5 questões. E eu vou lendo as questões, as alternativas, e você vai ver qual delas se enquadra. E você vai escrever qual é a alternativa que combina com você, tá bom? E depois a gente vai somar esses pontos. Podemos começar? Tá preparado? Então vamos lá. Eu vou anotar aqui também, tá? Questão 1. Ouça bem e aí você vai escolher uma alternativa. Olha lá as questões, tá? Você tem energia suficiente para fazer suas atividades habituais? Você se sente aí com energia, motivado? Letra A, sempre. Letra B, você vai marcar quase sempre. Poucas vezes tenho dificuldade para completar minhas atividades. Letra C, às vezes falta força ou fôlego para completar as minhas atividades do seu dia a dia. Ou letra D, eu não tenho força e nem fôlego, né? Fico meio cansado demais para fazer as minhas atividades. Qual letra dessa? Então marque aí, a professora vai marcar aqui também, eu vou marcar. Depois eu conto para vocês, a gente vai descobrir. Vamos lá? Número 2. Lá, você pratica esporte, veja, você não precisa copiar a questão, tá bom? Você só está me ouvindo e respondendo. Você pratica esporte, futebol, vôlei, basquete, qualquer outro esporte que não esteja aqui, ou algum exercício físico na quarentena, né? A gente está na quarentena. Eu sei que, né? Então, você pode fazer esse teste de quarentena mesmo. O que você está fazendo de atividade física na quarentena? Alguma coisa? Né? Ou dessas, né? Algumas delas não seria bom você fazer, mas algumas até dá para fazer, né? Ou você está fazendo outra coisa, tá? Na semana, algum esporte, mesmo esse ou outro, qualquer outra atividadezinha física que você se movimenta? Sim. Letra A, sim, 2 ou 4 vezes por semana. Letra A, 5 vezes, todo dia. Letra B, entre 2 e 4 vezes. C, sim, entre 2 e 4 vezes. Ou letra D, não pratica nada na quarentena, tá? Anotou? A professora vai anotar aqui. Vamos ver se a gente está sedentário ou não está. 3. No dia em que você pratica esportes ou exercício, se você pratica algum, mesmo que esporádico, né, de vez em quando aí nessa quarentena, letra A, esse exercício dura 30 minutos ou mais. Letra B, 10 ou 30 minutos, até 30. Ou letra C, 10 minutos só. Ou D, você não pratica definitivamente. Seja sincero, vamos lá? Eu vou marcar aqui a minha. Vamos lá. Questão 4. Tá indo para o final, a gente tem 5 questões. Durante a maior parte do dia, você fica em pé ou em deslocamento a maior parte do tempo. Então, você fica andando, né? Em pé e fica andando. Letra B. A cada hora você fica pelo menos 5 minutos de pé. Ou C. Sentado mais da metade do tempo do teu dia, ou sentado o tempo todo. Qual é a letra que você vai colocar aí na questão 4?
E a última questão para depois a gente fazer a nossa conta. Quantas horas do seu dia você permanece em frente a uma televisão ou smartphone ou computador? Faça aí mais ou menos uma conta de cabeça. Mais ou menos o quê? Menos que 3 horas, letra A. Letra B, entre 3 e 5 horas. Ou letra C, 3 e 7 horas do seu dia. Ou D, você passa mais de 7 horas do seu dia no computador, na televisão, no smartphone ou no game, tá bom? Jogando, também pode marcar. Qual dessas aí? Eu vou anotar aqui, a professora vai anotar. Bom, agora vamos descobrir aqui, será que a gente vai ficar assustado, que nem essa moça, ou não? O que vocês acham? Vamos lá? Vamos calcular a nossa pontuação? Gente, se você quiser pode usar a calculadora, não tem problema, que a professora também vai usar, tá? Se você é bom em matemática, não precisa, daí você pode fazer de cabeça. Como que você vai calcular? Eu vou dar tempo para você, vou explicar como você calcula. Você vai marcar 10 para as questões que você marcou A. Então, você coloca na frente 10. Nas questões que você marcou B, você vai marcar 7,5. Nas questões que você marcou C, 5. E nas questões que você marcou D, 2,5. E depois você vai descobrir, porque você vai somar essa pontuação. Somando essa pontuação, vai dar uma nota. Um valor de 0 a 25, 50, 75 ou 100. E aí você vai descobrir aqui se você é sedentário, pouco ativo, ativo ou muito ativo. Lembrando que a gente está numa situação de quarentena, então, de repente, a gente vai ter outro resultado aí que a gente não esperava. Eu vou dar um tempo, você vai calcular e a prof volta para a gente conversar. Quanto deu o seu resultado? Você somou? Eu somei, gente, vou ser sincera com você. Eu tive 30 pontos. Eu estou pouco ativa, né? Apesar de estar fazendo aí uma atividadezinha aí semanal, 2 vezes por semana, eu ainda estou pouco ativa. O que isso traz para nós? O nosso tema. Questão 2 para você fazer comigo. A partir do teste, do retorno que você teve aí do seu teste, explique o que significa estar sedentário. Eu fiz de propósito, eu coloquei estar sedentário, eu não coloquei ser sedentário, porque ninguém é sedentário, nós estamos, porque a gente pode se movimentar a qualquer momento, né, e pode deixar de ser se a gente estiver. Então, responde aí para mim, tempo e eu volto.
Você respondeu o quê? Eu creio que você já tem uma resposta, né, ao longo da sua história, o repertório. A professora colocou assim: significa não fazer muita atividade física, ficar parado a maior parte do tempo, tá? A gente vai entender que o sedentarismo, na verdade, é um problema social, é um problema de saúde pública, tá, gente? Vamos ler um textinho sobre isso? A gente vai começar a ler um texto sobre isso. Vamos lá? É do El País, um jornal, né, virtual, e aí eu coloquei esse trecho, é um print, tá? É um print do site. E a gente tem lá, saúde, isso aqui é o quê? O que é isso, gente? É uma notícia, tá certo? Veja, saúde, né, a gente tem aqui no cantinho o assunto, aí você tem título, sedentários grudados e grudados a uma tela, o que mostra o maior estudo mundial sobre a atividade física de jovens. Aqui o título, tá? E aí você tem o subtítulo. Segundo os dados divulgados nesta sexta-feira, 80% dos adolescentes do mundo não fazem o mínimo de exercício recomendado. Para as meninas, os números são ainda maiores, beleza? Vamos ver? Vamos começar a discutir esse tema aí. Por meio desse print, você consegue identificar qual gênero vamos ler ou estamos lendo? Arrisque uma resposta. Tá bem tranquilo isso aqui, né, gente? Vou dar um tempo e a gente volta para a gente conversar. Vamos lá? Que resposta que você deu? Uma notícia, a professora até falou, né? Então, reconhecer o gênero, quando eu olho para ele, é muito importante para nós, leitores, que estamos interpretando aí um texto, né? Então, a gente já reconhece quando a gente olha para ele aqui. Então, é uma notícia, tá certo? Aqui, beleza. 4. No exercício 4, a gente vai fazer outra atividade bacana para trabalhar essa interpretação. O que a professora quer? Eu já conversei sobre isso aqui na aula e agora a gente volta. Vamos identificar, eu quero que você copie, então retire da notícia que a gente começou a ler, o assunto da notícia que está ali marcado, o título e o subtítulo. Você vai anotar aqui, a professora fez em forma de quadrinho, você vai colocar aí e a gente volta para observar essas características importantes da notícia, que são essas relações com o título, subtítulo e assunto.
Vamos lá? Como você fez, né? Você viu ali que nós voltamos na tela para você poder copiar. Identificar é importante. Então, o que a gente tem aqui, ó, como assunto, a professora colocou aqui já, saúde, né? Então, o que eu quero? Eu tô voltando aqui, ó, saúde. Todo jornal, né, padrão, ele vai colocar o assunto no canto da notícia, para que eu observe, normalmente de outra cor, aqui a gente tá em azul, não sei se você consegue ver, tá? Por quê? Porque o leitor, ele vai procurar também notícias pelo assunto que interessa a ele, tá? Beleza, copia lá então no assunto saúde. Pedi para você copiar o título está aqui, ó, está aqui em negrito, maior, centralizado, veja, que é esse aqui. Então você copiou lá esse título, que aí a gente lê aqui. Sedentários e grudados a uma tela, o que mostra o maior estudo mundial sobre atividade física de jovens. Aqui a professora colocou um tique para dizer que está corrigido, certo? Ok, e o subtítulo, professora? Não, nem todas as notícias têm, mas essa nós temos. O que é o subtítulo? Ele explica um pouquinho o título, ele amplia o horizonte do leitor. Então, copiar essa partezinha aqui também. Você teve um tempinho para copiar, se não deu tempo, você copia depois, tá? Segundo os dados divulgados nessa sexta-feira, vou ler lá que fica mais fácil para você. Olha lá. 80% dos adolescentes do mundo não fazem o mínimo de exercício recomendado. Para as meninas, os números são ainda piores, né? Olha que notícia ruim, né? Pra gente, mas é um alerta, tá certo? Vamos para o exercício 5. Vamos lá. Como são escritos os títulos e subtítulos? Veja que o visual do gênero é importante, a diagramação, o modo como ele é apresentado para mim como leitor e para você. Então veja, quais são as cores, os tamanhos da letra, se está no centro, se não está, como que é isso? Você vai explicar isso para a professora e a gente volta para conversar. Vamos ver? Como que a gente colocou aqui? Eu coloquei um gabarito para você, você deve ter pensado aí e feito a tua resposta, é bacana você participar. Veja lá, o assunto ele fica no canto da notícia com cor diferente, normalmente nesse exemplo que a gente viu. O título vem em letra grande, em negrito, para destacar, é uma manchete, é um título. Já o subtítulo aparece menor em letras pretas, tá? Centralizados ambos. Os tamanhos revelam os destaques. Eu e você vemos que aqui, ó, aqui tá menorzinho, aqui tá maior e aqui tá um pouco menor. Então, há um destaque para o título, para que o leitor possa se localizar também, tá certo? Beleza, exercício 6. O exercício 6 você vai ler e a professora volta para conversar junto com você e já corrigir.
Vou ler com você e a gente já vai corrigindo. E aqui, né, letra A. E aqui, onde o sedentarismo está? Então, 6, letra A. Nesse aqui, nesse texto, onde que ele está? Veja o texto. A vida é um flash entre quem está parado e quem se mexe. É um texto do Álvaro Posselt. É um texto autoral aqui. E letra B, a professora perguntou que gênero é este. Vamos responder? Você respondeu o que aí? Veja, qual é a relação com o sedentarismo, né? Onde que está esse sedentarismo, professora? Ele está nessa ideia de ser parado e de se mexer, né? Porque o que é o sedentarismo? Uma pessoa que não pratica atividades físicas, que fica parada. E ele está dizendo que a vida é um flash entre alguém que está parado, inerte, ou alguém que se mexe, né? Então, essa é a ideia que a gente pode relacionar com o sedentarismo. Aí eu perguntei ainda na letra B, que gênero é esse? A professora colocou que é um poema. Para quem conhece, é um poema que a gente pode chamar de haikai, porque ele tem 3 versos, né? É feito em 3 versos e uma estrofe, tá bom? Ok? Exercício 7. No exercício 7, bem simples, bem rapidinho pra gente. Sobre o sedentarismo. Vamos pensar? Falei que é um problema. Ele tem uma causa, ele tem causas e ele tem consequências. Uma consequência e uma causa. Pense aí no seu repertório e coloque aí e a gente volta para conversar. Então, você respondeu aí, eu creio que você conseguiu, né? Causa, a professora colocou causas para ele. A própria quarentena é uma causa e a falta de incentivo para atividades físicas, né? Um incentivo seu ou de alguém para você. Letra B, consequências, gente, muitas. A professora colocou algumas. Cansaço, obesidade, insônia, né? Pessoas que são sedentárias, não dormem bem, preguiça e tantas outras coisas que não são legais, certo? Bom, é isso. Em síntese, aprendemos um pouco sobre a questão da notícia e do poema relacionada ao tema sedentarismo, tá bom? Se você quiser visitar as redes sociais do poeta, fique à vontade. Um abraço e até mais.